quero saudar a amada Igreja com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a saudação que sempre faço, dizendo a todos os irmãos, ou saudando a todos os irmãos, com esta saudação, porque todos somos bem-vindos à Casa do Pão. E a Casa do Pão porquê? Porque é aqui que nos alimentamos da palavra que vem do céu, do pão vivo que vem do céu. Mas deixem-me acrescentar que este alimento deve ter continuidade também na nossa carreira de fé. Amém, igreja? Também estou muito grato ao Senhor, muito feliz por hoje termos no nosso meio a irmã Aurora, é a minha irmã, é a irmã na fé. Hoje temos a alegria de a ter connosco, tendo em conta também as dificuldades, né, que todos nós, muitas vezes, ao atingir a idade, temos para a nossa mobilidade sã. Diz assim Romanos capítulo 12 e os 3 primeiros versículos: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, como, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. E diz o versículo 3, considerai isto. Nesta tradução mais atualizada, na revista atualizada, diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando na vossa alma. Vamos, meus queridos irmãos e irmãos, prosseguir nesta carreira de fé, a qual nos foi proposta quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E vamos correr com paciência, sempre perseverando, porque só aquele que persevera, esse é que vai receber o prémio. Eu gostava que a igreja dissesse amém. Eu sei que todos concordamos, mas nós somos uma igreja viva, meus amados. Uma igreja que adora e louva e segue um Deus vivo. Amém. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, uma vez mais, por este privilégio, Senhor, de termos a entrada. Diz a Tua palavra que o salmista já se alegrava quando estava nos átrios do Senhor. Hoje nós nos alegramos porque podemos entrar na Tua presença, Senhor. E por isso, Senhor, nós viemos aqui, Senhor, com um propósito. É certo que viemos com o propósito de ouvirmos a Tua palavra, mas também queremos dar-te a Ti, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. E assim, Senhor, aqueles que esta manhã Tu separaste para ministrar o louvor e também a Tua palavra, eu peço-te que Tu os tomes e os unjas e os uses segundo a Tua soberana vontade. Oro agradecido ao Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Esta saudação também é naturalmente para os nossos irmãos que hoje estão conosco. Sempre assim temos esta cooperação. Um mês eu vou à Igreja do Senhor em São Roque, outro mês o nosso querido e meu colega de ministério vem a Esmoriz, de vez em quando ao VAR, e por isso o pastor Dicinho, a sua esposa Isabel, o André, seu filho, também que fazem parte do corpo de Cristo neste lugar. O louvor está com o Tiago. Bom dia, irmãos. Que caras tão jovens que eu vejo aqui, malta. Prontos, de cara pode não ser, mas de espírito sim, irmãos. Eu estava a ver alguns coros e estava sempre um coro na minha mente. A minha mãe até disse: isso é uma música muito de escola dominical. Eu pensei, e depois o meu pai disse: é uma música do Senhor, que é o Alegria está no coração. Por isso vamos ficar de pé e vamos cantar este coro todos juntos. Todos os coros
que nós cantamos aqui são para o Senhor e somente só para o Senhor. Amém, irmãos? Peraí. Muito alto. Conhece Jesus, a verdadeira paz só tem aquele que conhece Jesus. O sentimento mais precioso que tem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece Jesus. Amém, irmãos. Vou ter que buscar outra guitarra, que outra corda partiu. Ainda 2 semanas atrás já perdi outra. Mas eu vou pausar a guitarra e enquanto eu vou buscar no outro, vamos cantar outro coro. Mas antes disso, vamos ler o Salmos 23. Não sei se sabem, mas eu e também a Ruth, nós fomos para o EBU. O EBU é Encontro Nacional Bíblico. Universitário, exato, desculpa. Ou seja, daqueles que não sabem o que é o GBU, é o Grupo Bíblico Universitário, ou seja, para aqueles que têm netos que entraram agora na universidade, falam com eles sobre o GBU. O GBU é um sítio muito fixe. Basicamente nós fazemos uma cena chamada EBIs, que é os nossos estudos bíblicos. Isto é tudo no campus da universidade. E é muito interessante e acho que ajuda muito espiritualmente para toda a gente que está na universidade. Também não tem que ser os netos, pode ser os filhos também. Qualquer pessoa que está na universidade está sempre livre e aberto para ir. Por isso, desejo que vocês encontram que os vossos... Pronto, as pessoas que estão na universidade que encontram o GBU lá mais perto deles ou do próprio universidade deles. Mas vamos ler aqui o Salmos 23, porque nós no EBU nós tivemos a estudar um bocado disto e a meditar com este capítulo. Ou seja, vamos ler. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda.
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nós tivemos a fazer isto num tempo de solitude com Deus. E nós tivemos a permissão de ir para o Bussaquinho ou para a Praia das Maris. E foi engraçado, porque o meu objetivo era ir para Bussaquinho. Só que eu estava na oração com o Senhor e estava caminhando e estava a seguir as outras pessoas. E depois eu percebi, espera aí, este caminho vai dar à Praia das Maris, quando eu queria ir para o Bussaquinho. E o que acontece? Depois eu li o segundo versículo, pode só projetar o segundo versículo, outra vez. E estava perto do mar e depois eu li, deitar-me faz em verdes pastos. Eu estava literalmente deitado nas pedras, perto da água, e depois guia-me mansamente às águas tranquilas. E eu ouvir as águas tranquilas, pronto, não são bem tranquilas, que as ondas são grandes, mas pronto. Mas a água do mar. E foi muito interessante, porque eu pensei, eu no início queria ir para o Bussaquinho, eu ia no meu caminho daquilo que eu estava a pensar, mas o Senhor fez-me ir para a Praia das Maris. Ele tem sempre uma razão para tudo. Então vamos, em vez de só ler este salmo, vamos também cantar este salmo, O Senhor é o meu pastor. E nada me falta. Queria que algum irmão orasse neste momento, se faz favor. Louvado e bendito seja o teu santo nome, Senhor. E agradecemos, Senhor meu Deus, por este privilégio de nos reunirmos aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus, para seguir derramar os nossos corações cheios de gratidão diante de Ti. Senhor, Tu és o nosso bom pastor, aquele que segura na nossa mão e não nos larga, aquele que não nos abandona, aquele que abre o caminho para seguirmos, que nos revela a verdade, a única verdade que nos leva à eternidade. Senhor nosso Deus, Tu és a luz que ilumina o nosso caminho. A Tua palavra, Senhor, é cura para os nossos ossos.
A tua palavra é luz para os nossos pés. Senhor nosso Deus, estamos aqui gratos, Senhor, com o nosso coração rendido a Ti, porque Tu tens, Senhor meu Deus, iluminado as nossas vidas e encaminhado, Senhor meu Deus, o nosso viver. Paizinho querido, obrigada pelos meus irmãos em Cristo. A cada um socorre nas suas aflições, nos seus trabalhos, Senhor, pois Tu és o nosso bom pastor, Senhor, e nunca nos largas da Tua mão. Senhor, a nossa confiança está em Ti, sabendo de Tu, Senhor nosso Deus, trabalhas em nosso favor dia e noite, Senhor, para cuidares de cada um de nós. Senhor, meu Deus, muito obrigada por estes momentos de louvor e que os nossos corações diante de Ti, Senhor nosso Deus, se preparem para ouvir a Tua voz, para receber, Senhor, a palavra que Tu tens preparado para cada um de nós, para cada uma das nossas necessidades. Senhor, meu Deus, encaminhando-nos cada dia mais, fazendo-nos a chegar a Ti, porque assim Tu te achegas a nós, Paizinho. Abençoa-nos, Senhor, meu Deus, e guia-nos em todas as coisas, no nome santo e bendito do Senhor nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Muito obrigada, Pai. Aleluia. Nós, na nossa vida, nós não merecemos nada, nós merecemos morte, mas nós temos uma conexão com Deus. E a única razão que nós temos esta conexão com Deus é por o sangue de Jesus Cristo. E é engraçado, mas não tem piada nenhuma, que Jesus Cristo é o próprio Deus. Deus deu um pedaço dele, da consciência dele, da moralidade dele, e plantou a semente que é tipo Jesus, quando nós pensamos bem. E nós também temos que plantar sementes nas vidas dos outros irmãos. Nós aprendemos isto no EBU. Nós temos sempre a lembrar que nós também, hoje em dia, nós vemos tantas pessoas a orar ou louvar a pessoas, outros humanos, que são exatamente iguais a eles, outros pecadores. Nós também somos pecadores, malta. Mas o único que não é pecador, o único que viveu uma vida inteira sem pecado nenhuma vez, foi Jesus Cristo. Porquê? Porque Ele é perfeito. Ele é o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Vamos cantar esse corinho, todos juntos.
consagramos todo o nosso ser a Ti, Senhor. A mais ninguém. É o único que merece o nosso louvor. Não é as celebridades, não é as pessoas que nós vemos na internet, é Deus, o nosso Senhor, o Rei eterno. E nós esperamos que nós conseguimos estar com Ele. Nós estamos com Ele aqui. Ele está aqui connosco. Mas eu desejo, e também eu espero que vocês também desejam, de estar em eternidade com o Senhor. Que nós podemos escolher, nós temos a oportunidade, nós temos a escolha. Ele nos ama tanto que nós temos a escolha de seguir Deus ou deixar Deus para trás e esquecer dele. E Deus é tão amante que Ele literalmente dá-nos aquilo que nós pedimos. Se nós esforçamos aqui na Terra para ter um relacionamento com Deus, na eternidade vamos ter um relacionamento com Deus. Vamos estar sempre com Ele. Mas se nós escolhemos para não estar com Ele, irmãos, Ele dá exatamente isso. Eternidade sem Ele. Mas Deus tem misericórdia por nós. O amor dele é tão grande mesmo para nós. E nós temos de seguir a luz dele, não é a nossa luz. A nossa luz pode nos dar para caminhos que nós podemos querer e até pode nos fazer sentir, mas só temporariamente, malta. Só temporariamente. Se nós queremos sentir bem internamente, é só com o Senhor. Não há mais ninguém que pode dar a vida eterna sem ser o Senhor. Vamos cantar o coro Maranata, um coro que já não cantamos há muito tempo. Abre o vosso coração agora, neste momento, ao Senhor Jesus. Sem medo, sem temer, irmãos. És a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
estás e um dia voltarás. No céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Deixa Jesus entrar no teu coração neste momento. Abre-se completamente e dizemos: vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Vem para o nosso coração, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Queremos deixar esta carne para trás. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós clamamos hoje: vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Entra no nosso coração, Senhor. Nós não conseguimos pensar bem com as nossas mentes, Senhor. Nós somos humanos, nós vamos continuar a pecar e nós precisamos de Ti. Tu és a nossa cura, a nossa única esperança para a vida eterna. Nós necessitamos de Ti, que Tu nos ajudas aqui enquanto nós estamos na terra. E Tu nos ajudas internamente, Senhor. Nós queremos estar contigo para sempre, amém, para sempre, glória de Deus, sempre na Tua presença, Senhor. Eu não quero pensar, eu não quero que o Tiago pense o que o Tiago pensa, eu quero pensar como Tu, Senhor. Eu quero ver o mundo como Tu vês, Senhor. Quero ser como Ti, como Tu, Senhor. Eu sei que não vou conseguir. Eu sei que nunca vou conseguir atingir aquela perfeição, mas eu quero chegar lá. Eu vou me esforçar para chegar lá. Eu posso estar 300, 400, 1000 metros de Ti, Senhor, em termos de chegar àquela perfeição, mas em termos de relacionamento eu quero fazer esta caminhada contigo, Senhor. Muitas pessoas pensam que a caminhada, temos de subir uma montanha, Jesus, Tu estás lá no topo, Senhor, mas Tu vens cá para baixo para estar connosco, Senhor, para subir aquela montanha junto para aquela perfeição, e às vezes nós caímos e a única pessoa que estende a mão para nos levantar és Tu, Senhor. Mais ninguém. O mundo tenta nos puxar para baixo, tenta nos fazer com que nós descemos essa montanha, mas nós queremos fazer essa caminhada contigo, Senhor, até nós chegamos à perfeição que é o céu, na Tua presença, Senhor. Senhor, desejo que as palavras que depois vão sair da boca do pastor Licinho, que sejam as Tuas palavras, Senhor, daquilo que Tu queres dizer, não aquilo que ele está a pensar naquele momento e isso, não, mas Tuas palavras, Senhor, aquilo que Tu queres dizer, não só a esta igreja, mas para todo o mundo hoje. Em nome do nosso grande Senhor Deus, do nosso Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra está com o pastor. Eu coloquei no meu estado, no meu perfil do canal do WhatsApp, um pensamento visualizado por uma imagem que eu ponto
O ponto mais alto que eu posso estar é aos pés de Jesus. Se não me falha a memória, 2 homens na Bíblia foi-lhes dito: tira as sandálias dos teus pés. E nós estamos aqui. Estamos aqui tristes. As lágrimas que podemos chorar, meus amados, devem ser lágrimas de gratidão pela salvação que nós temos. E eu vi o Tiago dizer algo muito impressionante e muito profundo. Se nós escolhermos andar aqui, ter um relacionamento com Jesus aqui, vamos ter um relacionamento eterno com Ele. Porém, se optarmos pelo contrário e não quisermos andar com Jesus, vamos estar a eternidade sem Ele. Foi isso, não foi, Tiago? Vamos ouvir a palavra do Senhor. E este é o momento. Realmente o nosso coração está disposto. E deixem-me dizer mais isto. Jesus fez isso. Vamos fazer isso. Esvaziar-nos de nós mesmos e enchermos de Jesus. Meu querido, a palavra é tua. Saudar os amados irmãos com a paz do Senhor, que do fundo do coração trago saudações também da Igreja de Deus Vivo e é uma honra, um privilégio estar aqui com os amados irmãos para mais uma vez podermos juntos ouvir a palavra do Senhor. Antes de mais, eu peço que possamos estar nos momentos em oração. Senhor Deus bendito, de tudo, Senhor, que já ouvimos e passamos na Tua presença, Senhor. Nós queremos nos colocar nas Tuas mãos e queremos desejar fervorosamente e ardentemente que sejas Tu a guiar-nos, a dirigir as nossas vidas e os nossos passos a cada momento. Para isso, ajuda-nos nesta hora também a estarmos preparados para ouvir a Tua palavra. A Tua palavra é aquela que traz unção, a Tua palavra é aquela que traz vida, aquela palavra é que nos vivifica e aquela palavra é a Tua palavra que realmente nos alimenta e tem poder para nos transformar. Nós agradecemos, pedimos a Tua unção para cada um de nós, também para mim. Fazemos-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, hoje já ouvimos falar algumas coisas, e este último hino foi extraordinário, porque fala-nos da vinda do Senhor Jesus. Fala-nos da vinda do Senhor Jesus, e eu já algumas vezes digo, certamente aqui também, que devia ser uma das nossas principais preocupações, uma das nossas principal alvo é realmente esperar a vinda do Senhor. Infelizmente, a nossa vida, nós na nossa vida temos muitas distrações, muitas coisas que nos preocupamos, muitas coisas que queremos, que amamos, mas que o que nós devíamos, se calhar, de amar mais, mas fervorosamente, era realmente a vinda do Senhor Jesus. E eu creio, pelos acontecimentos que estão a acontecer no mundo, nestas guerras, muito particularmente estas duas guerras, pode haver muitas guerras neste mundo, mas estas duas ali têm uma particularidade muito intensa e têm relação com a vinda do Senhor Jesus. Para isso, precisamos de estar o quê? Alerta, vigilantes, e para estarmos alerta e vigilantes, nós precisamos de uma coisa muito importante, é ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Se nós formos sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo, deixem-me usar esta expressão, tudo será mais fácil.
se nós nos deixar guiar pelo Espírito Santo, mesmo nos momentos dolorosos, será mais fácil ultrapassar. Nos momentos de dúvida em que nós não sabemos o passo que devemos de seguir, certamente é Ele quem nos vai guiar. Hoje o tema será a sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Para os meus familiares, para a minha mulher, para o meu filho, já me está a ouvir pela terceira vez, porque isto é um tema que já andei 2 semanas a falar nisto na igreja, e não me canso, e posso dizer, não me canso de falar deste tema, que creio que se nós realmente, como igreja do Senhor, nos dedicarmos, nos debruçarmos e nos embrenharmos mesmo em querer ouvir a voz do Espírito Santo, tudo será muito mais fácil nas nossas vidas. Meus amados, mas para que anda muito à volta a mensagem do livro de Atos, também começámos a iniciar um estudo, livro de Atos, mas como texto áureo, eu peço aos amados para podermos abrir a palavra em Romanos capítulo 8, 14 a 16. Romanos 8, 14 a 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de escravidão para outra vez de estares em temor, mas recebeste um espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas chamamos então até aqui a palavra, neste particular, para nos sensibilizar e nos mostrar a importância, os meus podem sentar, de ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Este tema é realmente, até o tema é sensível. Porquê? Porque, como está relacionado com a manifestação do Espírito Santo e experiências pessoais com Ele, existe o perigo de haver desvios da palavra, existe o perigo de alguém estar a testemunhar, eu creio que o Senhor falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, e o outro ao lado, os irmãos entendem o que eu quero dizer, e por vezes há muita dificuldade quando ouvimos dizer que alguém teve uma visão, ou que ouviu Deus falar consigo, ou que ainda sentiu algo da parte de Deus. Isto porquê? Porque realmente nós ouvimos muita coisa que é da nossa própria, do nosso próprio ser, da nossa carne, e muitas das coisas que às vezes o Senhor falou comigo, isto não se vai, vê-se que não foi o Senhor que falou, foi coisas da sua própria imaginação. Meus amados, não fiquem espantados, porque mesmo nós vemos na palavra de Deus, no tempo dos profetas, em que houve profetas e diziam assim, diz o Senhor, e o Senhor depois disse, mas eu não os mandei dizer nada disso. Não é? Agora, para isso é redobrada a necessidade de nós sermos sensíveis à voz do Espírito Santo. Requer de nós uma atenção especial. Não é porque houve ou foram cometidos erros, ou serão cometidos erros, que devemos reter e tentar de alguma forma controlar, por acabar, por limitar aquilo que o Espírito Santo nos possa querer dizer a nós ou a outros. Esta reflexão sobre a sensibilidade à voz do Espírito Santo, queria usar então como base o livro de Atos. É evidente no livro de Atos uma coisa, a obra, a manifestação, a voz e o poder são do Espírito Santo. A voz não era de nenhum líder. A voz não era do Pedro ou de Paulo, ou mais tarde de Tiago. Mesmo eles sendo homens que foram evidenciados na liderança, eles tinham uma preocupação muito grande de ouvir a voz do Espírito Santo. Toda a obra que realizaram foi obra do Espírito Santo. Quando havia manifestações, era o Espírito Santo que se manifestava. Era o Espírito Santo que fazia uma obra tremenda com eles. Meus amados, a sensibilidade para ouvir a voz de Deus, creio que todos estamos de acordo que tem base teológica na Escritura.
O livro de Atos então começa com uma subida e uma descida. Sabem, quando estivermos a cantar o cântico, e então como ontem, e como temos já estado a ler, eu acho aqui muito interessante, no capítulo 1 de Atos, logo ali no versículo 2, diz assim: até o dia em que foi recebido em cima. Ele foi recebido em cima. E depois, no verso 9, diz a palavra diz assim: e quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles puseram 2 varões vestidos de branco. O que é que nós vemos aqui? Que ele subiu. Jesus subiu. Ele andou ali cerca de 40 dias com os seus discípulos, e eles aparecendo após a sua ressurreição. E neste período em que ele lhes aparecia, ele continuava a ensinar. E ele ensinou. O ensino do Senhor Jesus não foi só quando esteve em vida com eles. Nós vemos aqui, no versículo 1, fiz o primeiro tratado, refere-se ao Evangelho de Lucas, ao Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. E nós vemos aqui que Lucas já tinha escrito o Evangelho, aquele Evangelho que nós conhecemos como Lucas, para Teófilo, para descrever tudo o que o Senhor Jesus tinha feito e tinha ensinado. E sabem, e ele andou muito tempo, cerca de 3 anos, a ensinar e a fazer milagres, maravilhas, e ensinar os seus discípulos. E ele disse: agora eu vou para o meu Pai, e agora eu vou partir para a glória, agora eu vou partir para a presença de Deus, mas eu vou-vos deixar o Consolador. E do Pai, e da minha parte, recebereis este Consolador, o Espírito Santo. Mas sabem, esta expressão aqui que eu me achei maravilhosa. Eu sei tudo aquilo que tinha ali feito, porque ontem estivemos a estudar e eu achei maravilhoso. Ele começou, não foi uma obra que terminou quando Jesus partiu para a eternidade, subiu à glória e ele ensinou tudo aos seus discípulos e agora eles que se desenrasquem. Não. Ele começou a fazer maravilhas, ele começou a ensinar, e este ato ainda hoje acontece. O Senhor Jesus continua a fazer maravilhas através de cada um de nós e continua-nos a ensinar. Amém ou não? Amém. Os irmãos estão de acordo ou não? Quem é que nos ensina? Por de quem temos aprendido? E o Senhor Jesus começou a ensinar. E o Senhor Jesus continua a ensinar através do Espírito Santo. Precisamos então de ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo vinha para a igreja para cumprir a missão, já antes anunciada por Jesus. Na iminência dos discípulos ficarem sem a presença de Jesus, o próprio Senhor Jesus acalma o coração dos discípulos e dizendo-lhes que eles não iam ficar órfãos. Todos conhecemos esta parte, isto que está escrito. Porque o Espírito Santo viria como Consolador, que estaria para sempre com eles e habitaria neles. Pela leitura de Romanos, nós vemos que aquele que é de Deus tem o Espírito de Deus. Aquele que tem o Espírito de Deus não é confundido. Aquele que tem o Espírito de Deus não se deixa ou não se devia deixar enganar. Quando o Senhor Jesus promete, e vemos isto no verso 1 do capítulo, no verso 8 do capítulo 1, é talvez o versículo que resume todo este livro extraordinário de Lucas, de Atos, e diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. O Espírito Santo iria cooperar com a igreja, ensinando, guiando na verdade. O Espírito Santo é aquele que dá testemunho de Jesus. Será o único que pode convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E faz tudo com um propósito: glorificar o Senhor Jesus. E ainda
lhes daria a virtude para serem testemunhas eficazes. Nesta promessa, eu vou-vos dar tudo, vou-vos dar todas as condições para testemunhar com virtude, com poder, com ousadia. E que hoje o Senhor continua a levantar homens, mulheres, jovens, com atitude, com ousadia e com a virtude do Espírito Santo para testemunharem do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor nos ajude e o Senhor faça esta obra em nós. Como é que a pessoa do Espírito Santo se encaixa neste plano redentor no livro de Atos? Temos dois aspectos. Primeiro, por um lado, o derramamento do Espírito Santo é prometido a todos os que crerem, como disse Pedro. Todos os que crerem. Para crer é preciso o quê? Haver a ação do Espírito Santo. Sim ou não? Estão a entender? Pedro então diz, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe e a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Opa! Nós estamos aqui. Amém ou não? Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. E então o Espírito Santo, o que é que fez em nós? Convencemos. Convencemos. Ele agiu no nosso interior, na nossa mente, no nosso ser e convencemos. E agora? Qual é o outro, digamos, aspecto? Como é que qual é o outro aspecto? É que se Ele nos convenceu a nós, Ele agora, pela sua virtude, nos vai usar, nos vai capacitar para levar a efeito este plano redentor de Deus, em que, quando recebemos o Espírito Santo, este mesmo versículo de 8, este versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. O irmão crê que já o recebeu? Então, agora cabe-nos ser testemunhas. Para eles foram testemunhas em Jerusalém. Eles estavam juntos. Como é que começou a igreja? A igreja começou e eles estavam reunidos. Até certo momento, enquanto o Senhor Jesus nos apareceu, eles até estavam amedrontados. Depois o Senhor começou a apareceu-lhes várias vezes e eles começaram mais confortados. Mas eles estavam juntos. Eles estavam ali. Um grupo. Os 12 discípulos, seus familiares, mãe de Jesus. Pronto, ali alguns. Aqueles mais próximos. Marta, Maria, possivelmente. Estavam ali. Mas quando receberam este Espírito Santo, quando Paulo começou a pregar nesta mesma virtude, neste mesmo poder, foram quase 3.000 almas que se converteram só na sua pregação. E aí, meus amados irmãos, eles já não estavam mais em Jerusalém. Eles começaram a sair de Jerusalém, porque após aquela festa dos Pentecostes, começaram cada um a ir para as suas casas, para as suas terras, para as suas nações, para onde estavam. Começaram a ir, inclusive, para a Judeia. Eles começaram a sair e veio uma perseguição tal, em que eles foram perseguidos ao ponto de eles terem que sair de Jerusalém. Alguns ficaram, mas outros foram. E sabem, foram por todo Israel. Mas depois foram para aquela zona em que era mais crítica e que não é inocente esta expressão, porque o Senhor Jesus podia dizer: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em Judeia e ir até aos confins da terra. Mas ele coloca ali Samaria. Era aquela pedra, aquele nó na garganta que os judeus tinham, como que vendo aquele povo quase como um inimigo. Mas eles tinham que ser alcançados, porque o Evangelho também era para eles, a salvação também era para eles. Glória ao nome do Senhor. E quando se toma Filipe e faz uma obra extraordinária com Filipe, naquela região de Samaria. Mas depois eles continuaram a dar ouvidos à voz do Espírito Santo. E eles foram até aos confins da terra.
Meus amados, tudo procede do Espírito Santo. A igreja é o meio, mas o grande alvo do Espírito Santo são as pessoas. O grande alvo de Deus, o grande propósito de Deus é a salvação das suas almas. Estamos de acordo? Estão a entender? Nós somos o meio pelo qual Ele fala, pelo qual Ele usa, pelo qual Ele unge com capacidade para lhe pôr as mãos sobre os enfermos e os curar. Somos o meio pelo qual nós podemos impor as mãos sobre aqueles que estão oprimidos, para aqueles que têm vícios, e o Senhor os libertar. Somos apenas o meio. Mas que este meio, mesmo assim, possa glorificar a Deus. Nós somos uma ferramenta. E sabem, nós quando fazemos trabalhos, diversos trabalhos, seja em que área for, na mecânica, na construção, na agricultura, seja em que for, trabalhamos, andamos com as máquinas, pousa uma aqui, pega noutra, pega no martelo, e chega um momento em que olhamos para aquilo, o que é que está? Muitas das vezes está uma bagunça, uma desordem, uma desarrumação, e depois o que é preciso fazer? É preciso haver os momentos em que vamos lá limpar isto, vamos lá colocar no sítio, porque se as coisas estiverem no sítio, há ordem, e quando nós voltar a precisar, já não precisamos andar à procura. É ou não é? Pois devia ser assim. E é assim, realmente. Só que nós, quando trabalhamos, pousamos aqui uma coisa, vamos e agora onde é que eu pousei a chave? E dá-se mais uma volta e à procura da chave. Se não aconteceu se nunca aconteceu isto com os irmãos, comigo está sempre a acontecer. Pronto. Fiquemos já à vontade. Comigo está sempre a acontecer. Sempre. E agora, onde é que eu pousei? Onde é que eu pousei o alicate? Onde é que eu pousei a chave de fendas? Onde é que eu pousei? Eu estive agora aqui com ela. Está aqui. Mas outras vezes está lá, se calhar, mas a gente até quase que nem vê. Também acontece isto, não é? Corremos tudo à procura de alguma coisa e ela até está no bolso, mas nós não encontramos. Temos a mão, não está, não tenho no bolso, e ela lá no bolso. Bom, isto é o que acontece comigo. Isto só para dizer, e agora buscar este parênteses. Quando nós, neste meio, em que até algo, nas circunstâncias em que estamos a trabalhar, nos possam sujar, nos possam piscar, possam-nos cair algum resíduo, meus amados irmãos. Há uma coisa muito importante que nós precisamos, é de nos limpar. E a ação do Espírito Santo também trabalha em nós na medida em que nos santificamos, em que nos tornamos realmente limpos, em que deixamos que o Espírito Santo nos mostre onde estamos sujos e é preciso nos limpar. Isto era um assunto também importante mais à frente desta mensagem, que não chegaremos lá. Por isso já tenho aqui abri esta aspas, não é? Contudo, o Espírito Santo, meus amados, é uma fonte de tudo. Ele era o que falava. Ele era o que guiava. Era o Espírito Santo que operava milagres. Separava os obreiros para a missão. Animava a igreja. Manifestava-se à igreja. Dava à igreja dons espirituais e ministeriais. Dava sabedoria em relação a questões doutrinárias. Apontava a direção nas viagens missionárias, no caso de Paulo. Renovava a igreja para que ela pudesse continuar a sua missão. Revelava o futuro. Ele fazia muito mais. O Espírito Santo fazia tudo o que eles necessitavam. Meus amados, será que nós estamos a viver isto? Será que o Espírito Santo está a guiar a igreja? Está a guiar as nossas vidas? Este tal meio, não é? O livro de Atos. O coração do Espírito Santo bate por pessoas. E quando o nosso também bater por pessoas, o fluir da sua voz vai ser muito maior. O Espírito Santo irá se mover
por todos por meio para levarem a Igreja aos confins da terra. O grande alvo do Espírito Santo é glorificar Jesus. A melhor forma de o fazer é trazer pessoas a Jesus. É isso que o Espírito Santo quer fazer através das nossas vidas. Meus amados, é impossível fazer a obra do Espírito Santo sem a liderança do Espírito Santo. Vocês entendem o que eu estou a dizer? É impossível que a obra do Espírito Santo seja feita se não for Ele a fazer, se formos nós a fazer, se formos nós a querer fazer. Tudo era realizado na consciência de que Ele estava presente. Nada era feito de forma leviana, mas em ligação estreita com a pessoa do Espírito. Nós podemos olhar para o livro de Paulo e lembrar-nos que em determinada altura ele queria ir para um lado e ele diz, não, vai para o outro. E Paulo tinha projetos, e eles tinham conversado, e vamos por aqui, vamos acolá, e ele, em determinado momento, quase em nenhum dos outros momentos, das outras situações, vemos o Espírito Santo a dizer que não. Mas houve um momento em que o Espírito Santo, não vais para ali, vai para acolá. E nós podemos ver na palavra desde a conversão de uma mulher muito importante, que tinha por nome Lídia, uma mulher de negócios, uma mulher que tinha um coração também quebrantado diante de Deus, e com a pregação ela se pôde converter, ela se pôde entregar ao Senhor, porque o Senhor a chama a todos, os pobres, os mais abastados, o Senhor a chama a todos, o Senhor quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Em todo o livro deste Atos não há nada que não seja relacionado com o Espírito Santo. Só faz sentido falar da sensibilidade à voz do Espírito Santo se considerarmos que ele tem hoje o mesmo papel vital e fundamental que ele tinha na igreja primitiva. Se nós querermos isto verdadeiramente, se nós querermos de que é importante ser ele a guiar as nossas vidas, aí ele então vai fazer esta obra, na medida em que lhe damos lugar, na medida em que dizemos, Espírito Santo, trabalha em mim, Espírito Santo, usa-me, Espírito Santo, toma a dianteira e toma a direção. O que é que impede de sermos sensíveis à voz do Espírito Santo? Calhar muitas vezes nós somos duros, nós cauterizamos, nós endurecemos a nossa própria consciência. Devia ser feito aquilo, mas eu devia de pedir perdão àquela pessoa, mas cauterizamos, endurecemos, não deixamos que o Espírito Santo flua livremente e faça verdadeiramente a obra. Sensibilidade ao Espírito pressupõe que desejamos que Ele tenha as rédeas, a direção da nossa vida. Desejamos ser orientados e desejarmos ser orientados por Ele. Que o Senhor nos ajude a ser orientados por Ele. Por isso queremos-lo ouvir. No entanto, ao longo dos tempos tem havido uma mudança da nossa forma de relacionamento com o Espírito Santo. À medida que o tempo passa, nós vamos... Há momentos na nossa vida que se calhar até queremos, estamos atentos. Ó Senhor, fala comigo, dirige, mostra-me. Depois que começa a passar o tempo, começa a passar os anos e parece que já sabemos tudo. A obra que o Senhor Jesus começou a ensinar ainda não terminou. É algo que Ele fará sempre. Estejamos nós abertos para que Ele possa fazer. Por vezes, ao querermos tomar as rédeas do nosso trabalho, quer nos nossos trabalhos, quer no ministério, seja onde for, fazemos as coisas conforme sentimos que é melhor, conforme que nos parece mais até produtivo, segundo a nossa própria análise, e esperamos que o Espírito Santo siga o quê? Os nossos próprios propósitos, e depois oramos ao Senhor, faz que isto conquiste e aconteça. E se não for essa a vontade do Senhor ou feita dessa maneira? Queremos que Ele aprove aquilo que é nosso? Não. Ele não irá aprovar aquilo que é nosso. Ele ainda pela sua grande misericórdia, o que é que Ele faz? Continua a nos abençoar, continua a nos amparar, e quando, como já ouvimos hoje, descemos lá ao vale,
lá vem Ele novamente a suportar-nos e a guiar-nos para nós poder subir à montanha. Mas no livro de Atos vemos realmente que isto era o oposto. Nós queremos que Ele que abençoe aquilo que é nosso, as nossas próprias ideias, mas no livro de Atos nós vemos o oposto. A liderança não conduzia, era conduzida. Nós sabemos que uma liderança, quando é instituída, é para guiar, para conduzir, está bem? Mas só pode conduzir verdadeiramente, corretamente, de forma que glorifica Deus e glorifica o Espírito Santo, na medida em que se deixa ser conduzida. Os apóstolos deixavam que o Espírito Santo estivesse na direção dos seus planos e nas suas intervenções. O Espírito Santo tinha as rédeas na mão e os discípulos estavam sensíveis ao que ele lhes dizia. Daí a importância que davam à oração, ao jejum e às vigílias. E nós damos importância a isto? Nós damos importância à oração, nós damos importância ao tempo em que estão alguns em oração. Nós damos importância em tirar alguns momentos de jejum. Nós compreendemos a importância das vigílias. O nosso desejo de sermos sensíveis ao Espírito Santo é maior do que somos verdadeiramente servos dele. O nosso desejo de sermos sensíveis ao Espírito Santo é o maior sinal de que somos verdadeiramente servos dele. Então, que o Senhor nos ajude a sermos sensíveis à voz do Espírito Santo. Jesus veio ao mundo completamente como o quê? Senhor. Como Rei. Foi? Como servo. Certo ou não? Como servo. Ele veio como servo. Ele veio submisso ao Pai. Ele disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. Ele não veio com o seu próprio plano, ele veio cumprir o plano do Pai. Mas nós temos os nossos próprios planos. Ele apenas disse aquilo que ouvia o Pai falar. E apenas fazia o que via o Pai fazer. O coração de Jesus era como o coração do Pai, ao ponto de que os seus desejos refletiam os desejos do Pai. Da mesma forma que Jesus foi enviado com uma missão, ele disse que nos enviaria a nós também. E isto aqui é que começamos a ver. Então, com Jesus acontecia. Isso connosco não acontece. Certamente. O defeito, o erro não está nele, estará em nós. Não sei se estão de acordo, mas eu penso assim. Logo, para cumprirmos a nossa missão, devemos viver segundo o mesmo modelo de vida de Jesus. Devemos buscar fazer aquilo que é a vontade do Pai. E isso só podemos fazer se estivermos completamente sensíveis ao Espírito Santo. Ele está em nós, meus amados, para nos guiar, para nos ensinar. O Espírito Santo está em nós para nos revestir de poder, para podermos fazer aquela que é a vontade do Pai, e nada mais do que isso. Ele não está em nós para o nosso próprio reino e glória. Em todo tipo de serviço que é autocentrado em nós e não em Deus, o ministério não tem a ver connosco, tem a ver com tudo com Ele. Muitas das vezes nós fazemos o ministério à volta. Aquilo que nós fazemos é à nossa volta, à volta do que nós queremos, das nossas próprias ideias. Mas nós devemos de olhar para o ministério, não tem a ver connosco, tem a ver com Ele. O ministério é um alto privilégio de servir a Deus. O nosso eu precisa de se submeter. O nosso eu precisa de se subjugar. O nosso eu precisa de dizer, eis-me aqui, Senhor, faça-se a tua vontade. Amém ou não? Será que estamos a ouvir a voz, a ouvir o Pai, o que o Pai está a fazer para fazermos? Será que nós estamos a ouvir o que o Pai, sabemos o que o Pai está a fazer e vamos fazer igual a Ele? Por vezes não nos damos conta de que nos estamos a desviar, pouco a pouco, de uma submissão a Deus. E estamos nós próprios a traçar o nosso próprio caminho. Será esta mensagem
dura, não se aplica às nossas vidas, eu creio que se aplicará, pelo menos à maior parte de nós. A resistência ao Espírito Santo impede a nossa sensibilidade à sua voz. Ao contrário de ser sensível ao Espírito, é resistir à sua voz. Meus amados, nós temos uma passagem extraordinária de que ilustra como naquele povo, no livro de Atos, que ilustra a dureza dos corações. E nós vemos em Atos dos Apóstolos 7, no verso 5, eu tenho uma tradução diferente da que nós lemos, eu gosto sempre, principalmente da nossa, mas nesta tradução fala assim: Estevão terminou e disse: como vocês são, sem ofensa para ninguém, são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo como os seus antepassados rejeitaram. Este discurso ainda endureceu mais, ainda enfureceu mais, mas foi um alerta para eles: vocês são teimosos. E esta expressão teimosos, será que nós não somos teimosos? Cuidado com as nossas tomadas de posição firmes, para que essa firmeza não possa ser um laço para nós e nos impeça de ouvir o Espírito Santo, o que o Espírito Santo quer dizer. Às vezes é bom ser firme, mas outras vezes é bom deixar ouvir. Cuidado, existem ainda questões de caráter, questões de negligência em guardar o nosso coração do orgulho, da mágoa, da falta de perdão e muito mais. Se isto acontece, aumenta a nossa insensibilidade a ouvir a voz do Espírito Santo. Então, se queremos estar preparados para ouvir e ser sensíveis à voz do Espírito Santo, vamos deixar o orgulho de lado, vamos retirar a mágoa e vamos perdoar a quem nos tem ofendido. Não quer dizer que perdemos a sensibilidade completa, não é? Quando estas coisas acontecem, mas às vezes afeta-nos muito. Há atitudes obstinadas que podem apagar por completo a voz do Espírito Santo na nossa vida. Muitas das vezes nós pensamos que já somos bons, até já somos pastores, até já temos cargos de diácono, ou de presbítero, ou isto ou aquilo na igreja, até se calhar já conseguimos um estatuto, entre aspas. Mas sabem, isso não é sinónimo de viver uma vida cheia do Espírito Santo. Isso não é sinónimo, isso não significa que a pessoa esteja sensível à voz do Espírito Santo. Para ser sensível à voz do Espírito Santo, é preciso ter comunhão com Ele. Por acaso já ouvimos isto hoje? Certo? Já ouvimos isto hoje. A comunhão com Ele. Começa a ser por hábito. Felizmente começa a ser hábito por todo o mundo. Ouvir de crentes e até de pastores que mentem, que murmuram, roubam dinheiro, não pagam as suas dívidas, adulteram. Será que por atingirmos este certo estatuto, que somos diáconos, anciãos, pastores, diretores, presidentes, ou porque temos uma igreja grande ou pequena, não importa, porque temos muitos anos de ministério, será que nós pensamos que somos intocáveis e que ninguém nos pode dizer nada? Ninguém nos pode aconselhar? Será que não há ninguém? Será que não deixamos que ninguém possa alertar o nosso erro? Ou até alertar para um pecado grave? Será que andamos na igreja, mas no oculto vivemos uma vida completamente depravada?
será que já não damos lugar ao arrependimento na nossa vida? Será que estamos dispostos a que Deus molde ainda o nosso caráter? Nós que temos um coro lá, creio que os irmãos também conhecem, Senhor, molda o meu caráter. E eu penso sempre, será que eu estou a deixar? Não é? Nós estamos a cantar, Senhor, molda o meu caráter, mas será que eu deixo? Ou ainda será que estamos dispostos a que Deus use os outros para nos aconselhar ou até exortar? Eu sei que hoje estou a ser um pouco mais longo, mas vamos aproveitar só mais um pormenor. Sabem qual era uma marca poderosíssima? Qual foi uma marca poderosíssima na igreja primitiva, na descrição de Atos dos Apóstolos? Olha, eles viviam em oração, eles viviam dirigidos pelo Espírito Santo, eles viviam em união, eles viviam pela fé, e eles amavam-se, eles viviam eles davam-se uns aos outros. Mas havia algo, houve uma marca profundamente grande naquela igreja, em que eles então puderam reconhecer que Deus estava no meio. E não valia a pena truques. Estamos a falar do caso de Ananias e Safira. A marca, a partir dali, o que é que diz a Escritura? É que o temor caiu sobre a igreja. Havia um temor tão grande, era uma marca tão grande. Havia reverência. Eles sabiam como se comportar, como falar, o que é que deviam dizer e o que não deviam de dizer. Em cada alma havia temor. Após aquele incidente de Ananias e Safira, um grande temor veio sobre todos. A atitude da igreja perante o crescimento que Deus concedia era o temor. Assim, pois, as igrejas de toda a Judeia, Galileia, Samaria, isto depois encontra-se em Atos 9:31, não sei se o irmão pode passar, e creio que vou terminar, vamos ficar por aqui. Assim, pois, as igrejas de toda a Judeia, Galileia, Samaria tinham paz, eram edificadas, se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo sempre consola quando há temor e quando vivemos em temor. Ficamos por aqui e que as nossas palavras, que a nossa atitude seja uma atitude de arrependimento, de busca de perdão e que nós possamos colocar as nossas vidas, ajustá-las à vontade de Deus. Que sejamos, irmãos, meus amados irmãos, se não levarem mais nada da palavra de hoje, por favor, é importante ser sensível à voz do Espírito Santo. Forte abraço para todos. Eu vou pedir ao Nelson para colocar novamente este versículo de Atos 9:31. 9:31. E vou convidar a igreja a ficar de pé. Vamos dizer juntos este versículo. E por fim, gostaria que, resultado da mensagem que nós ouvimos esta manhã, só nos resta dizer ao Senhor: renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Para que eu possa cada dia ser mais sensível à voz do Teu Espírito. Como hoje fomos uma vez mais lembrados, se o Espírito Santo está em nós, eu não queria dizer desta forma, meus irmãos. Eu disse, e isso no português implica uma condição: se o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo está em nós a partir do momento em que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E Ele estando em nós,
implica que eu devo ser, então, obrigatoriamente sensível à voz do Espírito Santo que está em mim. Amém? Juntos este versículo. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Posso ler sem alterar o texto? Posso ler de outra forma? Assim, pois, a igreja, para não ficar de fora a igreja do Deus vivo, assim, pois, as igrejas do Deus vivo em Travessas de São Roque e a igreja do Senhor em Esmoriz, na Avenida 29 de Março, em Esmoriz, se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Está melhor assim, não está? E tinham paz e eram edificados. Não leste essa frase? Obrigado. Aleluia. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Se puderem ajudar, renova-me, Senhor. Quem puder começar? Senhor Jesus, já não quero ser igual. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o poder. Gratos, Senhor, pela tua palavra que fizeste chegar ao coração do teu povo neste lugar, alertando uma vez mais, lembrando uma vez mais, porque também pela tua palavra nós compreendemos que o teu Espírito que nos foi enviado, no nosso Consolador, Conselheiro, que está em nós, para nos ensinar e nos fazer lembrar todas as coisas. Que a palavra que fizeste chegar ao coração do teu povo esta manhã, ela possa ser, na verdade, gravada, de forma que, na nossa carreira de fé, possamos, cada passo que damos nesta corrida de fé, sermos sensíveis à voz do teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Agradecidos por esta palavra, Senhor, de alerta, de edificação e de exortação. Também, Senhor, quero-te agradecer pelas vidas que completaram mais um aniversário nestas 2 semanas, o Nelson e também o Rui. Quanto ao Nelson, Senhor, que tu abraces e lhe dês, na verdade, a sensibilidade de ouvir a tua voz.
e ser uma bênção na sua casa. O Rui, Senhor, que já ouviu a tua palavra, Senhor, que ele também, Senhor, possa, nos seus momentos mais sós, recordar-se do que ouviu na tua palavra, Senhor. Abraça-os em nome de Jesus. Leva-nos então com a tua bênção, com a tua paz. E assim, agradecidos no nome de Jesus. Quero, antes de terminar, meus queridos, dar-vos então estes 2 avisos. O nosso aniversário era o dia 5 de outubro, primeiro domingo de outubro. Habitualmente nós sempre fazemos o culto normalmente com a Igreja de Ovar às 10h30 e vamos manter o culto às 10h30 com as 2 igrejas de Ovar e Esmoriz. E quando disse habitualmente, depois do culto íamos ao centro bíblico. Este ano, por motivos de facto que nos são totalmente alheios, não vai ser possível nós fazermos esse almoço convívio. Pensamos numa alternativa, mas vamos fazer assim este ano. E contamos que a igreja esteja toda presente em Esmoriz, às 10h30, no dia 5 de outubro. Temos aqui o nosso culto de ação de graças por mais um ano de portas abertas nesta cidade. Depois vamos almoçar nas nossas casas, ou uns irmãos quiserem ir, e às 4h da tarde, gostava que todos os irmãos pudessem estar presentes, porque vamos passar um filme que vale a pena, tem uma mensagem muito poderosa, não é na minha opinião, mas tem uma mensagem poderosa, a meu ver, que pode marcar também as nossas vidas. Portanto, às 4h, no mesmo dia da tarde, depois de nós almoçarmos, regressamos aqui à igreja, passamos o filme e no final temos um chazinho, não é? E o bolinho que habitualmente nós partimos e cantamos os parabéns à Igreja Evangélica de Esmoriz por mais... quantos anos? 58, não é? Ainda mais nova do que eu. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Tenham todos um bom domingo e sejam sensíveis à voz do Espírito Santo. E aquela voz.